Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nos nossos cultos em inglês, pelos últimos meses, nós temos estudado a carta de Filipenses. E essas semanas nós entramos então no capítulo 4, versículos 6 e 7. É uma passagem muito encorajadora, apesar de ser uma exortação. E o que eu quero que vocês entendam com esse texto que nós vamos ver é essa aparente, quase impossível tarefa, né, que nós vemos aí no versículo 4, de sempre estarmos alegres, né? É o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, alegre-se sempre no Senhor. E agora também no versículo 6, que vai ser o foco dessa mensagem, no versículo 6, então, parece que Paulo está novamente dando uma missão impossível, né? Não andeis ansiosos. São duas tarefas aí quase aparentemente impossíveis. E as perguntas que nós queremos responder, estudando esse texto, são as seguintes. O que significa não ser ansioso? Qual que é o processo da ansiedade? Como que ela começa e onde ela termina? O que é ansiedade? Seria a ansiedade apenas uma questão de sentimento? Ou seria ansiedade uma questão também de crença, de fé? Estar ansioso é sinônimo de estar pecando contra Deus? Sim ou não? Seria possível não ficar ansioso, não ser ansioso? E por fim, como nós podemos ser libertos dessa ansiedade? Como vocês vão ver nos versículos que nós iremos ler, Paulo vai tratar do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento conosco. Então vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículos 4 até o versículo 7. Paulo começa dizendo no versículo 4, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo da sua palavra. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Mas nós precisamos mais que isso. Nós precisamos do teu Espírito, abrindo o entendimento da nossa mente, brilhando a luz do Evangelho, ó Deus. Nos ensina hoje, ó Pai, o que é ansiedade. Abre a nossa mente, o nosso coração, para saber se somos ansiosos ou não. Nos ensina, ó Deus, em nome de Jesus, que nós te pedimos. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram a história do homem que não dormia por causa de um galo. Pois bem, havia um fazendeiro que criava galinhas e no meio dessas galinhas ele também tinha um galo que às vezes ali cantava e com seu canto ele irritava muito o vizinho do lado. E um dia o vizinho, zangado, ligou para o fazendeiro reclamando. Ele dizia, seu galo miserável, me mantém acordado a noite toda. E daí, muito confuso, o fazendeiro então respondeu, ô meu vizinho, eu realmente não entendo como isso é possível, meu galo quase não canta. E quando ele canta, não passa de 2 ou 3 vezes, não mais que isso. E aí então o vizinho aborrecido respondeu,
Não é a frequência com que esse miserável canta que me irrita. O que me irrita, meu vizinho, é que eu não sei quando ele vai cantar. Olha isso. Não é a questão do galo cantando, mas tentar premeditar, ter o controle de quando esse galo vai cantar. Como você pode ver, esse vizinho zangado sofria de uma ansiedade, nós podemos dizer até irracional. Irracional, como muitos de nós sofremos. Nós sofremos, às vezes, por uma ansiedade que passa a beirar o ridículo. Irracional, você não tem controle sobre algumas coisas na sua vida. Não sei se você já percebeu isso, mas você não tem. E quando nós olhamos para essa carta de Paulo, nós percebemos do porquê que Paulo está escrevendo isso. O Paulo se encontra na prisão, ele está escrevendo essa carta da prisão. Os filipenses tinham até mandado um dos seus membros para ajudar Paulo, ainda dentro dessa prisão, servir Paulo. E eles já não sabiam mais o que tinha acontecido com Paulo, se Paulo ainda estava vivo, se Paulo já tinha morrido. Então havia essa ansiedade, essa preocupação. Outra coisa também que estava acontecendo na igreja de Filipenses é que havia perseguições acontecendo do lado de fora e também perseguições dentro da igreja. As perseguições dentro da igreja, elas estavam relacionadas com os falsos mestres, ali infiltrando falsos ensinos, heresias, destruindo a igreja. Então, Paulo sabe que esse povo está ansioso, preocupado. E ainda assim, no versículo 6, ele diz o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma. Amados, é muito claro que Paulo, ele não está exortando os filipenses a não ficarem ansiosos, como se fosse uma exortação relacionada ao futuro, à probabilidade que eles teriam de estar ansiosos. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está, assim, exortando para que eles parem agora de ser ansiosos. O tempo verbal que Paulo usa aqui no grego, ele está no imperativo indicativo. E aqui, meio que dizendo, parem de ficar ansiosos, para com isso. E essa exortação de Paulo, por sua vez, nos aponta para uma realidade que às vezes passa desapercebido na nossa vida. A realidade é essa. Nós somos pessoas ansiosas por natureza. Nós somos ansiosos com o ontem, preocupados com o ontem, preocupados com o hoje, preocupados com o amanhã. Estamos sempre preocupados, sempre ansiosos, com qualquer coisa grande, pequena. Eu lembro que quando eu lia um livro de Augusto Cury, um brasileiro, psicólogo, professor, ele dizia que de 90% a 95% das nossas ansiedades e preocupações da vida, elas nunca acontecem. Ironicamente. Mas mesmo assim, nós nos mantemos ansiosos. No entanto, Paulo exorta os cristãos: parem de ficar ansiosos por coisa alguma. E a ênfase aqui é tão grande que você chega a ouvir a voz de Paulo. Paulo, ele enfatiza a sua exortação, colocando esse adjetivo na frente da construção gramatical no grego. No inglês, no português, você não vê isso, mas no grego, ele coloca coisa alguma na frente para enfatizar, como se dizendo, nem mesmo por uma coisa, nenhuma coisa sequer, vocês devem ficar ansiosos. Agora, se nós ficássemos apenas com essas palavras, se Paulo tivesse parado por aqui, eu acredito que você sentiria que Paulo está fazendo pouco caso dos problemas que você enfrenta, certo? Como assim, não fica ansioso? Ou talvez você estaria se perguntando, será que Paulo
está dizendo que eu não devo me preocupar com nada? Não existe nada nessa vida com que eu tenha me preocupar? Será que Paulo está dizendo que eu não devo me preocupar em buscar um trabalho? Em alimentar meus filhos? Em buscar uma boa educação? Uma faculdade, educação para os meus filhos, um bom emprego? Será que Paulo está dizendo que eu não devo ir no mercado comprar comida? Será que Paulo está dizendo que eu não devo cuidar da minha esposa, dos meus filhos? Eu não devo me preocupar com nada? É isso que Paulo está dizendo? De jeito nenhum, meus amados. Através de toda a Bíblia, nós vemos que a ansiedade, ela é frequentemente legítima. A palavra no grego para ansiedade ou para ser ansioso, merinal, indica que, antes de tudo, ansiedade é um senso de preocupação, de cuidado consigo mesmo ou com os outros. O próprio Paulo acreditava que há espaço, lugar para uma espécie de ansiedade positiva. E não só que há espaço, mas que os cristãos devem praticar essa ansiedade positiva. Você já tinha ouvido falar que existe uma ansiedade que é legítima? Que é bom ficar ansioso algumas vezes? Pois bem, nós vamos tratar disso hoje. Nós vamos olhar alguns textos e ver que existe uma ansiedade positiva. Então vamos ver algumas passagens para que nós possamos entender aí essa ansiedade positiva, legítima. Veja o capítulo, aqui no capítulo 2 de Filipenses, nos versículos 20 e 21. Paulo usa o mesmo verbo grego para dar um sentido positivo da ansiedade. E aqui no capítulo 2, nos versículos 20 e 21, Paulo está se referindo a Timóteo como um dos campeões, heróis da fé, modelo de fé, alguém que deve ser imitado. E aí Paulo diz no versículo 20, não tenho ninguém como ele, falando de Timóteo, não tenho ninguém como Timóteo, que como ele tenha interesse, e aqui está a palavra, tenha interesse, preocupação. Essa é a mesma palavra que Paulo usa no nosso capítulo 4, no versículo 6. Não tenho ninguém que, como ele, tenha ansiedade, seja ansioso pelo bem-estar de vocês. Viu isso? Paulo está escrevendo para os filipenses dizendo, eu não tenho ninguém como Timóteo, ansioso pelo cuidado com vocês. Então você vê que existe uma ansiedade positiva. Paulo usa a palavra ansiedade em um sentido positivo, e ele está tão confiante de que Timóteo, como um modelo de amor e fé, cujo coração é sinceramente, genuinamente preocupado, tocado pelas necessidades dos outros, e que ele vai genuinamente estar ali ansioso, preocupado pelo bem-estar da igreja em Filipos. E você vê no versículo 21 que Paulo está colocando Timóteo, um homem que era mais centrado nos outros, em contraste com outros homens que estão tentando entrar na igreja, os falsos mestres, cuja tinham uma ansiedade egoísta. Olha isso. Olha o versículo 21. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Vou ler novamente. Não tenho ninguém que, como ele, Timóteo, tenha ansiedade pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Aqui você consegue ver a distinção entre uma ansiedade legítima e uma ansiedade egoísta. A ansiedade legítima, ela busca o bem dos outros, o interesse dos outros. Paulo vai tratar disso também no capítulo 2. Coloque o interesse de vocês de lado. Busque primeiro o interesse dos outros. Mas esses falsos mestres aqui dentro da igreja, esses não. Esses buscam os seus próprios interesses,
não os de Cristo. Essa é uma ansiedade egoísta dentro da igreja. E é o que nós mais vemos no cristianismo. Vamos analisar outras passagens. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 25. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, Paulo está exortando os cristãos em Coríntios para que não haja divisão no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado. Essa palavra igual cuidado é a mesma palavra ansiedade que Paulo usa no capítulo 4 de Filipenses de uma forma negativa. Então Paulo fala: eu peço a vocês que não haja divisão na igreja, mas sim que todos os membros tenham a mesma ansiedade, o mesmo cuidado, a mesma preocupação uns pelos outros, assim como a ansiedade genuína de Timóteo. Então existe uma ansiedade positiva. Olha também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Paulo está falando de si mesmo, da sua luta. Paulo relata a sua luta diária, relacionada com uma pressão interior, a saber, a preocupação, a mesma palavra no grego, ansiedade, a minha ansiedade com todas as igrejas. Então existe uma ansiedade positiva. Agora você deve estar se perguntando, será que o problema então, pastor Eric, é que eu sinto essa preocupação, essa ansiedade por mim, e só tenho que sentir ela pelos outros? Será que o problema não está em sentir ansiedade pelos outros, mas por mim? Amados, este não parece ser o problema aqui. Abre em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Filipenses, capítulo 2, nos versículos 3 e 4, Paulo fala o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Você viu isso? Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, não é um problema cuidar do seu interesse. Olha aqui, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Não existe problema em cuidar dos seus interesses. Não existe nenhum problema em estar preocupado com a educação dos seus filhos. O que você vai pôr na mesa para comer. Mas tem que haver o equilíbrio. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que é apropriado, é normal ter preocupação e cuidado com os outros e ter cuidado, preocupações com você mesmo. Até o próprio Jesus fala das preocupações da vida como algo comum. É claro, contanto que essa preocupação, essa ansiedade não cruze a linha, não ultrapasse a linha de ser uma preocupação genuína, uma preocupação que agrada a Deus, uma preocupação do reino de Deus, e então se torne uma preocupação excessiva, egoísta, mundana, uma preocupação que está fundamentada no medo dos homens, para glorificar os homens, para agradar os homens. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 22, Jesus está contando a parábola do semeador, cuja semente é a própria palavra de Deus. E aí no versículo 22, Jesus, Mateus capítulo 13, ele diz o seguinte: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação, olha aí a nossa palavra, a ansiedade dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Vou ler de novo, acompanha comigo.
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Sufocam o quê? A palavra, tornando-a infrutífera. Tornando a palavra infrutífera. Você viu isso? Agora, não é interessante que Jesus retrate as consequências das nossas ansiedades como algo que nos sufoca? É isso que Jesus está falando. Sufocam, tornando-as infrutíferas. Jesus relata aqui que a ansiedade, a preocupação egoísta e desequilibrada, ela sufoca, como se parássemos de respirar, porque tem algo bloqueando a nossa garganta, como se tivesse alguém pressionando o nosso pescoço, fazendo com que a gente parasse de respirar, sufocando. E é isso que a ansiedade faz conosco. A ansiedade, ela nos estrangula, nos torna incapazes de respirar a fidelidade de Deus, respirar as promessas de Deus, a fidelidade, a presença, a alegria, o prazer de andar com Deus. E aí nós nos tornamos infrutíferos na obra do reino de Deus. É isso o que a ansiedade desequilibrada faz nas nossas vidas. É isso que a ansiedade tem feito na sua vida. Não é? Você já não consegue respirar a verdade de Deus. Você não consegue respirar o amor de Deus, ver o amor de Deus, o cuidado de Deus. Nas suas orações já não existe gratidão. Você só sabe pedir. Porque você está sendo sufocado por essa ansiedade. A própria palavra ansiedade, que vem do latim, anxious, significa estrangular. Mas vamos ver apenas uma passagem aqui a mais, aqui, para nos ajudar a responder melhor as nossas perguntas. O que significa não estar ansioso? Qual que é o processo da ansiedade, em primeiro lugar? O que é ansiedade? Nós já estamos respondendo. Eu espero que você esteja percebendo isso. Esteja percebendo que nós já estamos respondendo essas perguntas. O que é essa ansiedade? O que é ansiedade? O que significa não estar ansioso ou estar ansioso? É apenas uma questão de sentimento? Ou é uma questão de fé? Estar ansioso é pecar contra Deus, sim ou não? Vamos ver mais uma passagem para nos ajudar a responder essas perguntas. Abra a sua Bíblia no Sermão da Montanha, especificamente em Mateus capítulo 6, os versículos 25 ao 34. E o Sermão da Montanha está bem relacionado à exortação de Paulo, está bem de acordo com a exortação de Paulo. E provavelmente seja até um eco que Paulo está dando, se referindo ao Sermão da Montanha aqui. Quando Jesus está ali ensinando os seus discípulos. E quando Jesus sobe no Sermão da Montanha, amados, ele é o novo Moisés. Se você observar a história da redenção. Ele é o novo Moisés, dando agora as diretrizes, os mandamentos, os imperativos de como cidadãos do reino de Deus deveria viver nesse reino. E aí, em Mateus capítulo 6, no versículo 25, Jesus começa então dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. E aí vem uma pergunta: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Amados, vamos pausar aqui. Você só pode responder essa pergunta. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Você só pode responder essa pergunta corretamente se você entender o significado da sua vida no reino de Deus. Você não tem como responder essa pergunta de uma forma positiva,
corretamente se você não tiver ideia do que é o reino de Deus e como viver no reino de Deus. No reino de Deus, sim, a vida é mais importante que a roupa. A vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante que a roupa. Mas fora do reino de Deus, amado, não. A roupa é mais importante que a vida. Você pode ver como nós vivemos, a ostentação. O indivíduo não tem nem o dinheiro para comprar o pão, mas ele tem um iPhone novo. Ele não tem nem uma casa, mas tem um carro que custa uma entrada de uma casa. No reino dos homens, a roupa é mais importante que o corpo. No reino dos homens, a comida é mais importante que a vida. Mas no reino de Deus não é assim, amados. A vida é mais importante. O corpo é mais importante. Então você só pode responder essa pergunta se você entender o significado da vida no reino de Deus. Versículo 26. Observem as aves do céu, Jesus continua dizendo, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Então Jesus está aqui, explicando quem nós somos e quem Deus é. Não sei se você está percebendo isso. Ele continua dizendo sobre as aves do céu, não tem vocês, sobre a gente agora, não tem vocês muito mais valor do que elas? Você só pode responder essa pergunta se você souber o significado do reino de Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E a resposta é, ninguém. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Falando sobre nós, agora vai voltar para Deus. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E é aqui, no final dessa sentença, homens de pequena fé, que Jesus começou a colocar o seu dedo no problema. É aqui que ele começa a mostrar o problema do nosso coração. A ansiedade não é simplesmente uma questão de sentimento. O sentimento ruim, pensamento negativo. Não! A ansiedade que Cristo mostra aqui é um problema de fé. É uma questão de fé. Ou a ausência total da fé. Sim, isso afeta os nossos sentimentos. É o que nós chamamos de depressão. Afeta os nossos pensamentos. Mas o problema aqui, central, é o problema da fé. É interessante que muitas vezes nós temos também a mania do mundo de tentar encorajar as pessoas através do pensamento positivo. Você está abatido, você está ansioso. Tenha um pensamento positivo da vida. Olha para a vida, olha para as coisas boas. Amados, pensamento positivo não pode fazer nada por você. Nada. A não ser que esse pensamento positivo esteja fundamentado na pessoa de Deus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Aí você pode chamar isso de pensamento positivo. Porque todo pensamento positivo no mundo secular está fundamentado numa areia removediça. Se a situação muda, a ansiedade muda. Aí no versículo 31, Jesus continua dizendo, portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? E Jesus diz então, versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É os pagãos que vivem por essas coisas. Amados, a ansiedade em relação às coisas do mundo, a ansiedade egoísta, desequilibrada, é uma marca do mundo pagão,
do incrédulo, daquele que não tem Deus, aquele que não coloca Deus em cena. A ansiedade é uma marca do ímpio. É o que nós vemos no versículo 32. Mas aí no versículo 33, Jesus vai mostrar qual que é a marca do justo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a marca daqueles que têm uma ansiedade positiva. Eles buscam o seu refúgio em Deus, na justiça de Deus, no reino de Deus. Os ímpios não. Como nós podemos ver até agora, é evidente que até mesmo uma boa preocupação, uma boa ansiedade pode se transformar em uma má. Uma ansiedade coloca a nossa vida em risco, a nossa vida espiritual, o nosso caminhar com Deus em risco. É evidente que os cristãos estão tão propensos a cruzar essa linha. É muito evidente isso. Nós temos a tendência de cruzar essa linha de uma preocupação genuína, uma preocupação que busca glorificar a Deus. Para o outro lado, a preocupação excessiva, egoísta, que é infrutífera, nós temos a tendência de cruzar essa linha. Então hoje é o dia que você tem que se perguntar: eu já cruzei essa linha? De que lado dessa linha eu estou vivendo corriqueiramente? Você lembra da história do encontro de Jesus com as duas irmãs? Uma chamava Marta e outra Maria. E Jesus vai visitar elas. E ali Marta estava preocupada, incomodada, como Jesus mesmo fala. Marta estava preocupada, incomodada, com muitos afazeres, tentando ali interter Jesus. Mas Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Quando Marta fica decepcionada com a sua irmã, que só queria ficar ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, se relacionando com Jesus, desfrutando da presença de Jesus, Marta fica aborrecida e vai reclamar com Jesus. Jesus fala o quê? A sua irmã, Maria, ela escolheu a boa parte. Querendo dizer, a boa parte de desfrutar da comunhão comigo. E isso não pode ser tirado dela, Marta. Amados, se tem uma coisa que não vai ser tirada de nós, é a nossa comunhão com Deus. Tudo na vida vai ser tirado um dia. O filho que você tem do seu lado hoje, a esposa, a sua casa, tudo um dia vai ser tirado. Ou você acha que esse mundo é para sempre? Se tem algo que vai se manter para sempre, é a nossa comunhão com Deus. Foi para isso que Deus nos fez. Você olha desde o Jardim do Éden até o livro de Apocalipse. Esse é o propósito de Deus, ter comunhão com o seu povo. Foi por isso que Jesus falou para Marta: não, isso não vai ser tirado dela. O querer estar comigo. Agora, as suas ansiedades, isso vai e vem. Maria escolheu a boa porção. E a pergunta é: quem é você nesse drama? Marta ou Maria? Quem é você? Você já cruzou essa linha? De que lado que você vive? Você quer mesmo saber a resposta? Quer ser sincero com você? Olha o versículo 7. O versículo 7 traz a promessa. E Paulo diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, esse entendimento ansioso, esse entendimento preocupado com a vida, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Amados, do ponto de vista espiritual, estar excessivamente ansioso, preocupado, é ter um pensamento desequilibrado, não bíblico.
não centrado na palavra de Deus, não guardado pela palavra de Deus, não protegido pela palavra de Deus. Ter uma ansiedade excessiva, descontrolada, egoísta, é ter um pensamento comprometido, é ter um coração comprometido. É isso que Paulo está dizendo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Voltando à nossa pergunta. E aí? Quem é você? Marta ou Maria? Você já cruzou essa linha? Você já perdeu a sua paz? A paz de Deus? Você já perdeu a certeza de que Deus está no controle da sua vida? E que a sua vida está nas mãos dele, como Jesus disse, ninguém pode tirar aqueles que Deus me deu das minhas mãos. E mesmo aquele que de vez em quando fica desgarrado aí do rebanho de Cristo, ele deixa os 99 e vai buscar. Tudo está no controle dele. Você já perdeu essa certeza que Deus tem o controle da sua vida na sua mão? Você já perdeu a sua esperança? Você já não se alegra mais em Deus? Como você pode ver, existe uma lógica aqui entre alegrai-vos sempre no Senhor e não estar ansioso. Não tem como uma pessoa ansiosa se alegrar no Senhor. É impossível. Uma pessoa disse que nós perdemos a alegria de viver no presente quando nós ficamos ansiosos com o futuro. E nós perdemos a alegria de viver para o futuro quando nós ficamos concentrados ansiosamente no presente. Paulo está nos chamando ao equilíbrio, amados. E a pergunta é, qual é a atitude alternativa para não ser ansioso? É possível não ficar ansioso? Como eu posso ser liberto dessa ansiedade? Essa ansiedade que mata a alma, que sufoca. A resposta está no versículo 3. Vamos voltar para o versículo 3? Olha o que diz Paulo no versículo 3. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por uma coisa sequer, como nós vimos no grego, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é a atitude alternativa para não estar ansioso? Qual é a resposta? Como que eu posso deixar de ser ansioso? Vamos ler de novo o versículo. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Como que eu posso deixar de ser ansioso? Qual que é a resposta, irmãos? Por favor, não me diga que oração não. Não corra para essa palavra, ainda não. Muitas pessoas já correm para a oração, né? Eu preciso cumprir esse afazer, oração. Eu preciso cumprir esse afazer, orar. Aquela obediência robótica, né? Espere um pouquinho, vamos analisar um pouco aqui. Olha o que Paulo está falando, como ele termina. Apresentem seus pedidos a Deus. Como que é que nós podemos ter o anseio, o desejo de apresentar os nossos pedidos a Deus? Qual que é o fundamento disso? O que nos leva a ir para Deus e pedir alguma coisa para Ele? E é isso que eu quero que a gente trabalhe aqui, antes de correr para a resposta oração. Qual que é a atitude, a alternativa para não ser ansioso? Não é simplesmente orar, é isso que eu estou querendo dizer, meus irmãos. Abra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nós vamos ver o fundamento da oração. O fundamento da oração. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte: e sem fé é impossível agradá-lo, é impossível agradar a Deus.
pois todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O fundamento da minha e da sua oração, o que nos leva a colocar diante de Deus nossos pedidos, o que nos impulsiona a ir diante do trono da graça, é fé. E é uma fé que nos mostra que Deus não somente existe, mas também nos revela o seu caráter. Ele é um Deus misericordioso, gracioso, sempre preparado, disposto a ouvir a oração do seu povo. Ele é recompensador daquele que os buscam. Esse entendimento, quem pode te dar é fé. Não é uma obediência robótica. O problema da nossa ansiedade é fé. O problema do cristão, em forma geral, é fé. Amados, a oração não é apenas seguir em frente, passar pelas listinhas que eu tenho que orar, roboticamente dizendo. Não é uma atitude de pensamento positivo também. Oração sem fé, oração sem confiança genuína, é um desperdício de tempo. Para de orar. Para de orar. Se você não confia em Deus, se você não vê Deus como recompensador, misericordioso, bondoso, nem vai a Ele. Você não crê. E sem fé é impossível agradá-lo, pois todo aquele que se aproxima de Deus, se aproxima, oração, deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador, recompensa aqueles que os buscam. Aí você deve estar se perguntando, pastor, mas e se eu não acreditar 100%? Eu devo parar de orar? E se eu não tiver 100% de esperança? 100% de certeza? Não devo nem orar então, pastor? É isso que você está falando? Não é isso o que eu estou falando, amados. Você deve, ainda assim, ir a Cristo. Olha que o mesmo autor do livro de Hebreus, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é recompensador, é o mesmo autor que vai dizer depois no capítulo 12, no versículo 2, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, se você não crê 100%, se a tua fé está fraquejando, ainda assim vai a Cristo com todas as suas ansiedades, porque é Ele que é o fundador e o consumador, aquele que aperfeiçoa a sua fé, aquele que vai aperfeiçoar a sua fé, é Ele. Ainda assim, amados, corra para Cristo. Corra para Cristo, vai a Ele como aquele pai, aquele homem de Marcos capítulo 9, versículos 22 e 24, cujo filho estava possuído por demônios, uma legião, e essa legião jogava esse menino para o fogo, e depois para a água, e ninguém conseguia expulsar, e quando Jesus ia passando ali, esse pai, desesperadamente, corre para Jesus e pede ajuda. Jesus, nos socorre. Se é possível, nos socorre. E aí Jesus olha para ele e fala assim, se é possível, tudo é possível para aquele que crê, que acredita. E aí, imediatamente, o pai desse menino gritou e orou, Cristo, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha lá depois desse texto. É isso que ele fala. Ele reconhece a fraqueza da sua fé, mas mesmo assim não deixa de ir a Cristo. Eu creio. Porém, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É isso que diz o texto. E é aqui, amados, que nós devemos começar. Comece assim a sua oração, reconhecendo que sem Deus não tem nem como você crer nele.
Uma vez eu perguntei no nosso estudo bíblico, nós nascemos com fé ou sem fé? Infelizmente, a maioria da resposta foi com fé. E nós vemos que isso não é verdade. Cristo é o fundador, aquele que dá, e é o aperfeiçoador da nossa fé. Efésios 2 fala que fé é um dom de Deus. Então, mesmo quando você sente a sua fé fraquejando, corra para Cristo com todas as suas ansiedades. Ele foi o que te deu a fé, e é Ele que vai aperfeiçoar a sua fé. Não é pensamento positivo, é Jesus. Amados, embora a preocupação mundana pode ser inevitável, é inevitável, muitas vezes. É como aquela ilustração, você não pode prevenir-se de ter um passarinho voando em cima da sua cabeça. Mas você pode prevenir-se desse passarinho criar um ninho, botar ovo em cima da sua cabeça. Assim a ansiedade é uma preocupação mundana a ser lutada contra. Muitas vezes é inevitável a situação que a gente vive, a situação do nosso país, o desemprego, a ansiedade vem. O que eu posso dar para meu filho, para minha filha, como que vai ser o futuro? Mas aqui nós vemos Paulo dando uma nova orientação para a gente, dizendo que a libertação dessa ansiedade desequilibrada, ela vem com Deus, com o nosso entendimento de quem é Deus, e que esse Deus que concede os desejos do nosso coração, e que, como Pedro diz, nós temos que nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Irmão, se nós tivermos esse entendimento, a paz de Deus vai vir. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo esse entendimento, toda essa batalha com ansiedade, essa paz vai vir e vai guardar o seu coração, vai proteger a sua mente. Essa palavra é como se tivesse um soldado de plantão. Essa palavra no grego significa isso, um soldado. A paz de Deus vai ser como um soldado guardando o seu coração, a sua mente em Cristo. Por que em Cristo? Porque é nele que nós temos todas as nossas riquezas, em Cristo. Aí sim você pode orar com ações de graças. Agora você pode orar com ações de graças. Agora você pode lembrar de tudo que Deus tem feito por você em Cristo, o perdão dos seus pecados. Ele te adotou, Ele te transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te deu um novo nome, colocou esse nome no livro da vida. Ele tem te santificado, como diz Paulo, aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. A sua glorificação já começou, meu irmão e minha irmã, se você não sabe. Abre Efésios 2. Você já está assentado nos lugares celestiais. Não está faltando mais nada, a não ser o nosso Senhor voltar. Por isso que Paulo fala, o Senhor está próximo. Perto está o Senhor. Está aí a receita para também te ajudar contra a sua ansiedade. O Senhor está próximo. E aqui existe dois sentidos. O Senhor está próximo, como diz o salmista, daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor está próximo. O Senhor vive dentro de nós. E o outro sentido, o Senhor está próximo, Ele está voltando. Como nós lemos em Apocalipse semana passada. Ele está voltando para julgar os seus inimigos e salvar o seu povo. Não fique ansioso. Agora dá para orar com ações de graça. Aquilo que Ele fez no passado, aquilo que Deus tem feito no presente e aquilo que Deus vai fazer no futuro. Então deixa Deus tirar essa ansiedade do seu coração e encher ele com alegria. E não é uma alegria no vácuo, é uma alegria fundamentada em Cristo, tudo que Cristo tem feito por você. Ainda hoje, toda vez que você peca, você tem um advogado no céu. Não fique ansioso. Ainda hoje Ele intercede por nós. E Ele está fazendo um lugar para nós, chamado Novos Céus e Nova Terra. Então não fique ansioso. Não gaste seu tempo. Ansiedade é como pagar um seguro de um carro sem antes ter comprado esse carro.
está gastando energia naquilo que você não deveria. Está roubando a sua alegria no Senhor. E voltando à nossa ilustração, infelizmente muitos de nós somos como aquele vizinho zangado em relação àquele galo, preocupado, angustiado, agonizando, sendo sufocado pela ansiedade. Irmãos, amados, deixa de ser tolo. Não fique esperando o galo cantar, não. Imaginando quando esse galo vai cantar. Descanse em Deus. Eu ouvi uma frase muito interessante para terminar, que diz o seguinte: olhe ao seu redor e você vai ficar angustiado. Olhe para dentro de você mesmo e você vai ficar desesperado. Mas se você olhar para Cristo, você vai encontrar descanso para a sua alma. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê equilíbrio em nossas emoções.